Bom, o outro vídeo, ele veio até aqui, né? Aí ele teve um probleminha lá, eu não consegui terminar de gravar. Então, agora eu vou para essa atividade 2, que vai ser o nosso vídeo parte 2, tá bom? Então, a questão 2.1, ele fala assim, uma equipe de ciclista irá da cidade A, que está no ponto 2 e menos 2, até a cidade B, que está no ponto 8 e 4, em linha reta, e terão 2 pontos de descanso. O primeiro será na metade do percurso, que é o ponto C, e o outro no ponto D, faltando 1/4 do percurso total para chegar. Aí ele pede para a gente usar uma malha quadriculada. Bom, vou usar o GeoGebra para a gente poder entender melhor aqui. Então, o que ele fala? O ponto A está no 2 e menos 2. Então, o ponto A, vou marcar ponto aqui, 2 e menos 2. Deixa eu puxar ele aqui um pouquinho. 2 e menos 2. Então, tá aqui o ponto A. Lembrando que sempre eu vou ter o X na frente e depois o Y, tá? Bom, o ponto B, 8 e 4. Ponto B, 8 e 4. Então, vou marcar aqui meu ponto B, tá? Aí ele fala que o ponto C é na metade disso daqui. Então, como que eu vou descobrir aonde que é a metade? Lembra? Metade, eu somo x daqui mais esse x. Então, vamos lá, ó. Ponto C vai ser x daqui mais esse x dividido por 2. Então, 8 mais 2 vai dar 10. Dividido por 2 vai dar 5. E vou somar o meu y daqui com esse y daqui. Então, 4 menos 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então, o meu ponto C vai ser no 5 e no 1. 5 e no 1. Então, aqui é o meu ponto C. Então, a metade. Visualmente, a gente já consegue perceber, né? Olha o que ele fez aqui, ó. 1, 2, 3. Depois, 1, 2, 3. Então, é na metade. A próxima, o ponto D, ele fala que é faltando 1/4 do percurso total, tá? Então, 1/4 do percurso, então vai ser, quando nós trabalhamos com 1/4, nós já falamos sobre isso, é metade da metade. Então, se aqui é 1/2, 1/4 é a metade entre o ponto C e o ponto B, tá? Então, vamos colocar aqui, ponto D, quem vai ser? Metade. Então, vai ser a metade de C e B, tá? Então, ó, 5 mais 8 vai dar 13. Dividido por 2 é 6,5. Depois, eu tenho 1 e 4 dá 5. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, o meu ponto D vai ser 6,5 e 5,5. Então, ó, 6,5, mais ou menos na metade, e 2,5. Vai ser mais ou menos aqui. Olha lá, ó. 6,5, 2,4. 2,46. Então, tá bem próximo, tá? Praticamente pronto aqui, tá bom? Bom, aí o que ele fala para nós aqui no próximo? Ele fala assim, ó. Utiliza a malha quadriculada, localiza esses pontos no plano cartesiano, então a gente já localizou. Determine suas coordenadas, então já determinamos. C é 5 e 1, D é 6,5 e 2,5. E a medida do lado de cada quadradinho com a unidade valendo 1 km. Encontre a distância que devem percorrer para chegar em cada ponto. Então, do A, então vou marcar lá, ó. Do ponto A C, que é o primeiro ponto, né? Então, como que vai ficar? Vamos pegar aqui no GeoGebra de novo. Do A até C. Opa. Fiz um ponto aqui sem querer. Do A até C. Então, olha o que acontece aqui, ó. Eu posso formar um triângulo, ó. Para eu poder saber quanto que é. Certo? Posso formar um triângulo. Então, eu vou ter um triângulo de 1, 2, 3, 4,
5, 6, certo? Então, eu posso também, ó, quando eu tenho aqui, como aqui é 1 quilômetro, eu tenho 1 mais 1 elevado ao quadrado dá 2 da raiz de 2. Então, eu tenho raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2. Então, eu vou ter aqui 3 raiz de 2. Vamos pôr nossa raiz aqui, 3 raiz de 2. Que vai ser aproximadamente quanto? Raiz de 2, raiz de 2 é 1,41. 1,41 vezes 3, que vai dar aproximadamente 4,23 quilômetros, tá? Do ponto A até C. Aí, ele vem do ponto C a D. Do ponto C a D. Do ponto C até D. Tá vendo que aqui é metade, né? Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse pedacinho aqui, né? E esse pedacinho aqui. Então, metade, 1,5 aqui, 1,5 aqui, tá? Então, aqui, olha, eu vou ter raiz de 2. E aqui eu vou ter raiz de 2 sobre 2. Então, vamos achar primeiro aqui o, né? Então, aqui eu vou ter raiz de 2 mais raiz de 2 dividido por 2, tá? Então, metade da raiz de 2. Então, vamos lá, vamos fazer nossa conta. Raiz de 2 é 1,41. 1,41 dividido por 2 vai dar 0,705, mais 1,41, que é a raiz de 2. Então, vai dar 2,11. 2,115, né? Vamos colocar aqui, tá bom? Quilômetros. Então, um pouco mais de 2 quilômetros. Aí, do ponto C, do ponto D, desculpa, a B, que é a última parada dele ali, tá? Então, vamos lá. Então, olha, o que que a gente tem aqui, ó? Eu tenho um ponto aqui, metade, que vai ser igual. Metade aqui, ó, esse daqui vai ser igual a esse, vai ser a mesma distância. Se ele tá parado na metade, vai ser a mesma distância. Então, eu vou ter também 2,115 quilômetros, aproximadamente, né? Então, somando tudo, eu vou ter, vamos pôr aqui, ó, portanto, tenho uma distância de, vou pegar a calculadora, 2,15 vezes 2, mais 4,23, que vai dar 8,46. 8,46. Vamos colocar de aproximadamente aqui. Quilômetros de A até B, tá? E a gente pode confirmar isso daqui, ó, porque se eu fizer esse A aqui, ó, fizer como se fosse um triângulo retângulo maior, o que que eu teria? Isso daqui como hipotenusa, que eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6. Então, vamos fazer nossa conta. 6 ao quadrado é 36, seria 36 mais 36, que daria 72. Raiz quadrada de 72, 8,48. Então, significa que tá bem próximo a 46, bem próximo dessas medições aqui que a gente foi somando de pedacinho em pedacinho, tá bom? Bom, agora vamos pro próximo. Quadrilátero ABCD representa a planta baixa de um terreno que servirá para plantar uma variedade de flores. Então, na primeira questão aqui na letra A, ele fala assim para nós:
Considere a medida do lado de cada quadrado na malha 1 e calcule o perímetro desse terreno. Então, perímetro. O que é perímetro? Soma dos lados. Então, aqui eu tenho uma base maior e uma menor. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 16 aqui. Porém, eu preciso saber essa medida. Para eu saber essa medida, eu uso Pitágoras. Imagina você um triângulo aqui, ó, tá? Então, o que eu tenho aqui? 2 aqui, 1, 2, 3, 4 aqui, tá bom? Então, eu vou calcular um lado e vou dobrar, porque o que eu tiver desse lado aqui, eu vou ter desse lado também. Então, eu vou ter x elevado ao quadrado vai ser igual a 2 aqui, ó, 2 ao quadrado, mais 1, 2, 3, 4 ao quadrado. Lembra que a gente falou? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Bom, como que vai ficar agora? X ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, mais 4 ao quadrado é 16. Então, agora, né, eu sei que vai dar 20, eu vou precisar, então, achar a raiz quadrada de 20. Então, eu vou ter que calcular a raiz quadrada de 20, que vai dar, vamos pegar a calculadora aqui, vai ser um valor próximo, né? 4,47, então, aproximadamente 4,47. Bom, aqui no perímetro, nós já somamos que aqui tem 10, aqui tem 6, aqui tem 4,47 e aqui 4,47. Então, 16 mais 4,47 mais 4,47. Então, somando tudo isso daqui, vai dar 4,47 vezes 2 mais 16, que vai dar 24,94, quase 25, 24,94. Isso daqui, unidades, né? Porque ele fala em perímetro e ele tá falando que cada pedacinho aqui vale uma unidade. Aí, ele pede as coordenadas dos pontos médios do segmento, tá? Então, vamos lá. AB, a gente consegue calcular sem precisar fazer o cálculo. Quer dizer, calcular sem fazer o cálculo, não, né? A gente consegue identificar. Então, vamos lá, o AB. O AB, você consegue perceber que ele tá bem aqui, ó, aqui é o ponto médio dele? Então, quem vai ser o ponto médio dele, ó? 3 e 2. 3 e 2. Sempre, não posso esquecer, né? Que sempre eu vou ter que trabalhar com primeiro o x, depois o y. Então, 3 e 2. BC, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 é aqui. Quem eu tenho para x? Menos 1. E para y? 4. Então, vai ser menos 1 e 4. O meu próximo vai ser CD. CD também, ó, metade é isso daqui. Para x eu tenho 5 e para y eu tenho 2. 5 não, desculpa, menos 5 e 2. Então, menos 5 e 2. E depois eu tenho DA. DA, eu tenho 10 aqui, lembra que a gente contou? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa daqui é metade. Aqui pra cá tem mais 5. Então, como ele está em cima do y, ele não tem... Se você pegar aqui, ó, ele vai dar 0, né? Se você continuar aqui, ele vai dar 0. Então, ele não tem y. Então, ele vai ser menos 1. E para representar o y, que ele não tem, vai ser 0. Então, o ponto médio de DA vai ser menos 1 e 0. Aí, ele pergunta aqui para nós, quadrilátero ABCD é um trapézio. Qual é o outro quadrilátero que pode ser representado com o mesmo perímetro? O que eu posso pensar? Primeiro, no quadrado.
Se eu dividir isso daqui por 4, que é o quadrado, né? O quadrado tem 4 lados, então eu vou ter 6,235. Então, o quadrado é um outro perímetro, é um outro quadrilátero. Então, nós podemos escrever assim: o quadrado de lado 6, opa, entrei no lugar errado. 6,235 pode ser um outro quadrilátero com o mesmo perímetro, tá? Com o mesmo perímetro. Aí ele pede a área, nós já até fizemos aqui, né? Já montei aqui para vocês a fórmula, porque vai que vocês esquecem, né? A fórmula do trapézio. Então, a fórmula do trapézio é essa daqui: base maior mais base menor vezes a altura. Base maior, a gente contou que é 10, aqui é 6, então é 16, e a altura é essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter como sendo 16 vezes 4, tudo isso daqui dividido por 2. Bom, fazendo a conta direto aqui, né? 16 vezes 4 vai dar 64, dividido por 2 vai dar 32. Então, ele tem 32 unidades ao quadrado de área, certo? Então, achamos quanto que eu tenho aqui. Se eu for contar, né, ele vai dar aproximadamente isso também, ó. Se eu for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Esse pedaço com esse dá 25, 26, 27, esse com esse dá 28, 29, 30, 31, 32, tá? Esse pedacinho aqui. Então, 32 unidades de área. O próximo, ele fala para nós que o Mário vai viajar, né? E ele quadriculou aqui o mapa e ele quer saber qual a distância da onde que ele vai sair até a Argélia, né? Lembrando que quando as pessoas fazem cálculo, né? Eles fazem em linha reta. Bom, se eu imaginar isso daqui um triângulo, eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3 e 4, nós já vimos lá no outro vídeo que 3 e 4, ele resulta numa, como que chama aqui? Numa reta, né? Numa hipotenusa de 5, certo? Então, se eu tiver 3 e 4, a hipotenusa vai ser 5. Se eu tiver 50 e 30, um dos catetos é 40, tá bom? Então, eu já sei que aqui é 5 de cabeça, não preciso nem fazer a conta. Bom, mas ele fala para nós que a cada 1 centímetro no mapa equivale a 1.445 quilômetros na vida real. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer a conta. 5 vezes 1.445, para a gente saber quanto que é a distância na vida real. Então, 5 vezes 1.445. Vai dar um total de 7.225. 7.225 quilômetros até a Argélia. Então, ele vai andar, né? Provavelmente vai de avião, então ele vai sobrevoar uma distância, né? Com certeza dá um pouco mais, um pouco menos, dependendo de como ele for, mas de aproximadamente 7.225 quilômetros. Tá? Ok? Isso aqui é a última atividade, complemento do vídeo 1, que não deu certo de gravar tudo. Se tiver dúvida, me manda, me pergunta. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. E se alguém não fez ainda, faz a correção agora e me manda,
tá bom? Tô aguardando vocês. Tchau, tchau.